Então aqui a gente começa, professor, apresentando o, de fato a descrição do jogo. O nome do jogo vai ser Barris do Gangplank, né? Inspirado no bonequinho lá do LoL, o GP, o Gangplank. Justamente porque é uma temática de pirata e tem os barris e tal, e eu quero fazer uns minigames com os barris ainda. Então é uma coisa assim que remete ao jogo que eu jogo e é uma referência à temática e tudo mais, né? O resumo aqui, né, o jogo Barris Gangplank é uma experiência interativa com temática de pirata que tem como principal objetivo ensinar os jogadores álgebra, fatoração, lógica para resolução de problemas e cálculo de ensino fundamental de maneira intuitiva e divertida. Só uma pequena introdução do que está por vir, né? Não me deu o trabalho de colocar nenhum detalhe sobre o jogo, né? Porque eu iria fazer de todo jeito tudo isso na descrição. E na descrição a gente começa aqui, o jogo começa em uma tela de pré-menu, a qual contém uma pequena tela, uma pequena interação com a tecla Enter. Esta seção tem a utilidade única e exclusivamente estética. Após pressionar a tecla, um barril apresenta uma animação de explosão que serve de transição para o menu. Dentro do menu existem três opções com design de barris a serem escolhidos pelo jogador: jogar, introdução e créditos. A última possibilidade, quando escolhida, direciona o player para uma tela a qual apresenta o criador do jogo e o orientador da matéria e organizador do projeto. Na mesma tela existe um barril estético similar aos da tela de menu que retorna o jogador para a tela de menu. A segunda opção é a tela de introdução, a qual explica brevemente sobre o jogo que contém a mesma opção de retorno para a tela de menu. A opção jogar transporta o jogador para uma tela de apresentação que terá uma pequena explicação sobre os controles, um tutorial e uma revisão sobre sobre o objetivo do jogo. Esta tela possui outros dois barris, um deles é de retorno e o outro serve para finalmente guiar o jogador para a primeira fase. A fase consiste na resolução de um problema algébrico apresentado no topo da tela. Quando for encontrada, o jogador deve levar o barril contendo a resposta até o local correto. Isso, claro, após passar de alguns obstáculos. Se a resposta estiver correta, o jogador será direcionado para a próxima fase. Caso contrário, ele perderá o ponto de vida. Esta dinâmica se repete até o fim do jogo. Se o jogador perder todas as vidas, ele será direcionado à tela de tutorial e ele escolherá se retorna ao menu ou recomeça o jogo. Quando o jogador terminar as fases, ele terá uma tela de parabenização e a opção de ora retornar ao menu, ora continuar para as últimas três fases extras que contêm problemas ainda mais difíceis. As habilidades que o jogo contempla são compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau, construir fatos básicos de adição e utilizá-los em procedimentos de cálculos para resolver problemas, resolver e elaborar problemas que envolvem relações de proporcionalidade direta e inversa entre as duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Efetuar cálculos com números reais, inclusive potência com expoentes fracionários. Então, basicamente, se trata de um jogo, né? Mostrando aqui o que eu já fiz. Eu, como já disse antes, não fiz nada da fase um, né? Porque por motivos pessoais, por motivos de eu estar com tá cheio de tarefas, né? Como eu tirei uma nota muito boa na primeira unidade, eu me relaxei nessa segunda. Eu já tinha feito as listas de exercícios e tal, tinha feito quase todos os outros componentes da nota, então eu decidi dar uma parada, até porque eu definindo o padrão da primeira fase eu consigo replicar ele para as outras fases, apenas tendo que mudar alguns pequenos detalhes de uma coisa para outra, mas bom, eu acredito que vai dar tudo certo, eu vou conseguir entregar o projeto na terceira unidade todo completo. A questão é que, falando sobre o jogo, né, eu acredito que falando sobre o jogo aqui, a descrição fala da tela de início, né? Esses sprites que eu fiz. O background eu não fiz, né? Porque ia demandar muito tempo que eu não tenho. Mas pelo menos os sprites menores eu tô tendo questão de fazer porque eu gosto e eu sinto que me dá um pouco mais de liberdade para eu decidir a estética do jogo, né? Eu não sou ruim,
pra falar a real, eu até que faço bem os sprites. Já falei aí da tela de pré-menu, falei aqui já, né, são coisas da primeira unidade, o menu, né? Então aqui a tela, os créditos, menu, volta, vai para introdução, volta, a tela de jogar, né? E aí a partir da tela de jogar começa as coisas que eu ainda não fiz. Eu falei que ia fazer uma tela antes do jogo, a qual eu ia fazer uma pequena interação com o boneco, né? Com o boneco do jogo, com ele explicando os controles do jogo e eventualmente direcionando, dando a opção para o jogador de voltar para o menu ou começar o jogo de fato. O jogo vai funcionar da seguinte forma, né? A, a tela vai apresentar uma questão relacionada aos assuntos das habilidades as quais eu escolhi, normalmente que a maioria são direcionadas para álgebra. Então eu vou fazer questões relacionadas a equações de segundo grau, polinômios, proporcionalidade e produtos notáveis, coisas relacionadas à fatoração e tal. Habilidades relacionadas ao final do ensino fundamental, início do ensino médio. E o que eu pretendo fazer é um jogo qual o bonequinho, né, o jogador ele terá um bonequinho que vai se mover ao redor do mapa e ele vai conseguir direcionar os barris que estão dispostos no mapa para que eles consigam, para quando ele decidir a resposta certa, ele pegar o barril correto e direcionar para o local onde ele deve entregar a resposta. Isso após ele passar por alguns obstáculos, os quais eu quero colocar na fase, para que não fique uma coisa muito monótona e que tenha uma mais, para que seja um jogo de fato e não só um pergunta e resposta que vai fazer com que que a única interação de jogador e jogo seja direcionar um barril para um local. Isso é muito parado, isso não é interessante. Eu tenho que pelo menos colocar um pouco de desafio a mais, além da própria questão, né? Obviamente o nível das questões vai aumentando de acordo com a fase, é progressivo. Eu vou colocar um sistema de vidas, os quais eu vou dar 3 chances para o jogador, se ele errar as 3, né? Se ele não conseguir finalizar o jogo em 3 tentativas, ele vai voltar para a tela de menu, ou na real para a tela de pré-menu, qual ele vai decidir se vai jogar de novo, se vai voltar para o menu e acabar com a brincadeira. E por fim, eu pretendo fazer assim que acabar o jogo, né? Assim que acabar a progressão de fases, né? Eu colocar 3 fases extras com questões muito mais difíceis do que as que foram colocadas, questões de desafio mesmo. E qual seria a recompensa, né, do aluno que se propusesse a responder essas questões extras? Ele pode voltar para a tela de menu e acabar com a brincadeira, ou ele pode fazer essas questões extras e provar que ele é bom, né, na matemática. E o que isso vai servir? Bom, vai servir de simples estética, né? Eu pretendo fazer um ranking, ou então algum selo, né, de tipo, quando a pessoa abrir o jogo, nossa, vai ter um selo ali que vai comprovar que o cara ele fez que ele terminou uma fase, as 3 fases mais difíceis do jogo, as fases extras e tal, né? São coisas que eu pretendo fazer aí adiante, eu vou fazer, né? Não pretendo, vou fazer. E essa é a dinâmica do jogo. Eu sei que tem um jogo parecido com isso, inclusive tá na tela do Collab Eduque. É um jogo muito parecido, muito assustadoramente parecido, e pode até ser considerado plágio a certo ponto, porque é literalmente a mesma ideia, sendo que eu tinha pensado nisso, e eu, né, não posso alegar que é minha ideia, né, já que alguém fez antes, mas coincidentemente eu pensei a mesma coisa, executei, quando eu fui notar tinha algo de extrema semelhança. E infelizmente vai ter que ser porque eu já cheguei até esse ponto, né? Mas eu pretendo, já que existe uma coisa igual, eu vou fazer melhor, né? Então eu vou fazer com as minhas animações, com animações melhores, com mais conteúdo, mais desafios. É basicamente uma versão 2.0 do jogo que já tem na, na, na Collab Eduque, né? Se não me engano
Calculando, o nome do jogo. E é basicamente isso. Eu vou ter só metade da nota, né? Teoricamente metade da nota por ter feito apenas a descrição do jogo. E é isso, né? As consequências dos atos. Então, boa noite, professor. Obrigado pela atenção. E vamos aí, né? Finalizar esse jogo para a próxima unidade. Vou ter mais tempo, vou estar mais de boa, vou conseguir.